acho, mais ou menos. E aí a gente entra numa parte que você tocou, muito interessante. Existe um preconceito da classe, dos pacientes? Na verdade, medo? o preconceito acho que existe do paciente. O paciente tem medo de fazer o exame, né? Principalmente, às vezes, o senhor mais idoso, né? Tem medo, nunca andou numa esteira, nunca viu. Hoje, da nossa geração, não é comum ver esteira, vai na academia. É a coisa mais normal do mundo. A gente pega criança, às vezes, para fazer teste ao médico de criança, a criança anda na esteira lá. Você já andou esteira antes? Já andei esteira, já. Então, a gente pega assim, um senhorzinho de 80 anos, doutor, pelo amor de Deus, eu nunca subi nisso aqui, eu vou cair, né? Então, acho que o preconceito mais é por parte de quem não conhece, né? É natural do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece. Então, todo mundo tem um certo medo, né, de fazer o exame. Mas o preconceito da classe dos cardiologistas, eu acho que é mais a questão de receio, porque é um exame que você estressa o coração do paciente, né? Você leva o paciente a 200 batimentos por minuto, 200 e pouco. É mesmo? Dependendo da faixa etária, a pressão sobe, a pressão vai a 20, a pressão vai... Já peguei paciente que foi a 30 de pressão. Que isso, doutor? Na esteira, né? Não é comum, não é... Graças a Deus não aconteceu nada, Deus é bom, protege a gente, mas assim... Se você não tiver segurança para fazer o método, né? Se você não tiver seguro, fazendo tudo dentro da técnica bonitinho, tiver, logicamente, carrinho de parada, medicação, um profissional que está te assistindo, que tem um curso de ACLS para poder te ajudar, né? Isso aí gera medo nos colegas, né? Então, acho que é por isso que os colegas não gostam tanto desse exame, que acham que é um exame meio perigoso, né? Mas a verdade é um exame extremamente seguro, né? O índice de complicação de teste ergométrico é 0,01%. Não é 1%, não é 0,1%, é 0,01%. Ou seja, é 20 mil para 1 complicação. Depois de 20 mil exames, você tem uma complicação. Não é muito assim, é um exame muito seguro, e eu gosto sempre de dizer que é muito seguro porque você está vendo o coração do paciente, ele te avisa o que vai acontecer. Eu estou vendo a parte elétrica do paciente o tempo todo. Então, quando começa a dar um problema, eu visualizo e a gente para o exame, às vezes reverte, ou mesmo quando faz uma arritmia, a gente faz uma manobra, faz uma medicação e reverte o problema, né? Então, eu nunca tive esse problema, esse impedimento, esse medo de fazer o exame, até porque o meu professor, né, ele passava muita segurança, ele fazia exame na seleção brasileira de futebol da década de 90, já fez exame no time do Cruzeiro, já fez exame no pessoal do Atlético Paranaense, isso lá na década de 90. Então, os cardiossauros, né? Então, o pessoal cascudo mesmo, que naquela época não tinha muita coisa e está acostumado como diz, pegar o boi pelo chifre mesmo. Então, eu tive confiança com ele me ensinou e graças a Deus até hoje eu nunca bater na mesa aqui, nunca morreu ninguém comigo no teste ergométrico. Arritmia já peguei várias, pego sempre, né? Mas a gente sempre sabe como reverter, se precisa faz uma manobra, faz uma medicação, pressão alta subiu muito, o paciente passou mal, a gente já tem como acudir, mas índice de óbito, graças a Deus eu não tive nenhum, espero continuar fora da estatística, mas se tiver, pela quantidade de exame que eu já fiz hoje, totalmente dentro da estatística. 0,01 para cada 20 mil, já devo estar chegando perto disso aí de exame. É muito raro, né? Muito raro, é muito seguro. Então você que tem medo de fazer exame de esteira, não precisa ter medo, tá? Pode fazer tranquilo. Se tiver um médico assistindo, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Porque isso que o doutor disse faz todo sentido. Você tá vendo, né? O coração tá lhe dando os sinais, justamente às vezes para ver a própria arritmia, né? Até onde chega. E é um exame que mostra muita coisa pra gente. A gente consegue ver muita coisa. Se a gente mesmo? O exame de vou pedir um exame de força para ver risco de infarto do paciente, né? Mostra a principal indicação, avaliação de isquemia miocárdica, mas eu consigo avaliar o comportamento pressórico do paciente, se esse paciente vai ter uma pressão alta no futuro, se ele tem tendência a ter uma pressão alta no futuro. Só com teste? Consigo ver se ele tem uma tendência a uma reação hipertensiva, né, com pouca carga de esforço implementada. Consigo ver. Dá pra gente ver. Consigo ver se ele vai fazer uma arritmia no esforço, que é muitas vezes uma das causas de morte súbita em atleta, é uma arritmia. E o paciente sempre, e a mídia em geral, o público leigo, joga a culpa no infarto. Um infarto num jogador de futebol, assim, numa idade nova, acontece, mas é muito raro. Geralmente é uma arritmia. Né? Que é diferente. Que é diferente. Eu vejo ali